Se eu falasse em 2022 o que eu vou te falar agora, certamente o TSE iria botar que é primeiramente uma fake news, proibindo este conteúdo a partir da aplicação de multa ao YouTube. Pois foi exatamente o que aconteceu quando se vincularam as informações que eu vou falar agora na época de 2022, no período eleitoral. E o que seria a informação? Ora, o Lula tem uma relação positiva com Ortega e com Nicolás Maduro. Só que hoje a gente vai falar coisas que não é comentado por aí. Bom, como eu comentei, em 2022 o TSE colocou como ilícita informações que vinculavam o Lula ao Maduro. Informações como o Lula roubou o Brasil e financiou serviços lá na Venezuela. Só tem um porém. Essas duas informações são verdadeiras. A primeira é óbvia, ele recebe imposto como salário, imposto é roubo, então querendo ou não ele roubou o Brasil, né? E a segunda, sobre financiar serviços na Venezuela, não apenas é verdadeira, como a defesa do Lula basicamente demonstrou que é verdadeira tentando negar ela. Foi mais ou menos o seguinte: a defesa do Lula quis colocar que esses investimentos na Venezuela geraram emprego, ou seja, aconteceu, mas tem um porém aí que é gerar emprego. Só que, será que foi tão bom para a economia como eles argumentam por aí? Bom, antes de mais nada, vamos explicar como funciona o BNDES. Os empréstimos para as exportações de bens e serviços implicam teoricamente que o dinheiro não é fornecido diretamente ao país de origem. Nesse sentido, o seguinte ocorre: o desembolso é feito no Brasil e pago à empresa que exportará o serviço ou os bens. Essa empresa, então, inicia o processo de exportação, realizando o serviço no país de destino ou enviando os bens necessários. Tudo deve ser documentado e, teoricamente, não haveria superfaturamento. Os gastos como os serviços mobilizados são documentados por meio de faturas comerciais e atestados pelos órgãos do país importador. Sabe quando dizem que o dinheiro é emprestado à empresa e não ao país? Pois é, não é bem assim. Perceba que o BNDES é quem paga as empresas no Brasil. Mas quem é que paga o BNDES? Isso mesmo, o importador. No caso dos serviços realizados na Venezuela, é o governo da Venezuela. Em última instância, o procedimento contábil indica que o país importador tem uma dívida com o BNDES. E se isso não é emprestar o dinheiro, meu amigo, eu não sei o que é. O problema é, como essa operação é feita e paga aqui no Brasil, há um aumento da possibilidade de demanda aqui no Brasil. Porém, o aumento de oferta de bens e serviços que iria reter a pressão inflacionária ocorre no país vizinho. O que nós temos aqui é a receita para a pressão inflacionária. Além do mais, se gerar emprego fosse o argumento, eles não fazem aqui no Brasil. Já tá errado aí, já começou errado, né? Pegar dinheiro de outras pessoas é roubo, né? Mas enfim, já tá errado aí. Mas se fosse por argumento de gerar emprego, por que não faz aqui internamente, né? Também tá errado, também tem consequências econômicas negativas, mas pelo menos, né, manteria a coerência. E o ponto de pegar o dinheiro e investir aqui, pelo menos ia ter a contrapartida da produção. Pelo menos no curto prazo não haveria tanta pressão inflacionária. E esse argumento de benefício econômico para o bem-estar da população é falso, porque inicialmente o BNDES retirava o dinheiro da FAT, isso mesmo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que era financiado pelas arrecadações do PIS e do PASEP, recursos, por sinal, que eram usados para custear o seguro-desemprego e o abono salarial, recursos tirados, por sinal, de empresas no ato da folha do pagamento. Só que se você dedicar 10 segundos da sua vida para poder ponderar sobre isso, você vai ver que, em última instância, o que acontece é que pequenas empresas pagam esses recursos através dos impostos para financiar grandes empresas. Não satisfeito em tirar dinheiro apenas das pequenas empresas, o que gera uma restrição produtiva e uma redução da competitividade, o que acaba prejudicando o bem-estar geral da população, o governo começou a fazer o seguinte depois de 2009. Bom, aparentemente nós não temos tanto dinheiro para financiar obras afora, né? Então a partir de agora a gente vai começar a tirar dinheiro também do Tesouro Nacional, isso mesmo, através de inflação monetária. Em termos práticos, o governo está tirando do teu poder de compra para poder financiar empréstimos lá fora. Uma coisa interessante é que, vendo os casos e lendo sobre isso para poder fazer esse vídeo para vocês, eu vi tantas vezes o nome Odebrecht como quem forneceu os serviços e as obras lá fora, que eu jurei que eu tava lendo o processo do Lula. Deve-se ressaltar que para pagar essas questões do BNDES, retirar dinheiro do Tesouro Nacional, títulos públicos foram emitidos aí para poder conseguir agarrar aí uma graninha. Aí depois vem comunista dizer que a ANCAP é que paga pau para empresário. Portanto, a defesa do PT de que houve um benefício econômico, gerou emprego, é falso, porque primeiramente não foi aqui e a demanda que aumentou aqui não teve uma contrapartida da produção. O mais interessante é que a esquerda criticou muito os governos de 2017 até 2022, ou seja, o governo Temer e o governo Bonoro. Mas olha, eu achei interessante que eles criaram basicamente uma empresa têxtil
para produzir o máximo de pano possível para passar o que aconteceu, por exemplo, lá na Venezuela, quando um carro militar atropelou civis que estavam manifestando. E esse, meu amigo, é o líder diplomático que tá aqui no Brasil. Uma coisa interessante, aí voltando ao poder narrativo, é que todas as críticas que são feitas ao Nicolás Maduro e seu governo. Porém, estão tentando emplacar aí uma espécie de xenofobia quando se destaca essas coisas, como se a crítica fosse aos venezuelanos, sendo que muitas pessoas, na verdade, têm empatia pelos venezuelanos por estarem passando o que estão passando. Mas na verdade, o problema sempre foi: primeiro, o Estado existe, né? Esse é o primeiro problema de todos. Segundo, ele se financia através da coerção. Terceiro, ele se financia através de coerção para financiar estados mais coercitivos que ele, que é o no caso da Venezuela. E essa visita, meus amigos, é a clara demonstração do rumo da política brasileira, principalmente com grandes restrições às resistências políticas chamadas de oposição de governo, desde mandatos cassados por motivos de... existe um motivo, eles só não sabem explicar, até a tentativa de se defender uma PL da censura. E esse processo aí de aumento das restrições à liberdade está acontecendo de uma forma muito rápida. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!